Olá pessoal, tudo bem? E aí, assistiram o nosso último vídeo em que conversamos com a nutricionista Renata Costa sobre um dos pilares do nosso tripé saudável, que foi a alimentação equilibrada? Hoje nós vamos continuar o nosso papo. Vamos começar? Mas fala pra gente uma pergunta que todo mundo faz. O que é o famigerado glúten? Glúten. O que é o glúten? Glúten é uma proteína do trigo, né? Então, se você quer descobrir o que é o glúten, faça na sua casa. Pega um quilo de farinha de trigo, molde ela, né? Coloca um pouquinho de água, faça uma bola, deixa ela secar ali por cerca de 3 horas. Quando você lavar essa farinha de trigo, nessa bolinha, vai ter uma goma. Essa goma é o glúten. O glúten, ele é tido como assim um grande vilão. Tem esse perigo, sim, né? Uma proteína, por ser uma proteína de difícil de digestão, ele acaba às vezes dificultando, né, a função intestinal e favorecendo algumas doenças. Então, o glúten, no geral, eu não sou totalmente contra. Eu tenho as ressalvas. Se você quer ter um corpo escultural, lindamente belo, o glúten vai te atrapalhar, porque ele é inflamatório. Tem doenças autoimunes também. A gente tem aí estudos que comprovam que você excluindo o glúten, você tem uma recuperação maior. Se você é uma pessoa que está intolerante, às vezes você está com alguma alteraçãozinha intestinal e por ser uma proteína difícil de digestão, ele vai ficar ali muito tempo no seu estômago, no seu intestino. Então isso vai acabar dificultando também todo o seu intestino. Então, em muitos casos a gente precisa excluir o glúten. Mas no mais, eu acho que reorganizando a nossa vida, acaba que o glúten ele não vai estar muito presente. Porque se você cortar farináceos, você já está cortando o glúten. Por quê? Os cereais não tem, né? Arroz, feijão, milho, esses não tem glúten. Em alguns casos, a gente precisa sim retirar. Os padrões alimentares eles mudam conforme os países. Por exemplo, tem país que come mais alimentação saudável do que outros. Os padrões culturais, eles interferem muito na qualidade da alimentação, né? Se a gente for pensar aí nos chineses, né, por exemplo, né? Nos chineses, eles têm uma alimentação 100% natural. Então você vê, né, dificilmente você vê chinês velho, né? Já em Portugal, né, Itália, eles já têm o hábito de quê? De uma dieta do Mediterrâneo, com mais gordura, com mais anti-inflamatórios, mas são de boa qualidade, né? Eles consomem muito azeite, muito vinho, né? Que é rico em resveratrol, o azeite aí com anti-inflamatórios, como o ômega 3. Nesse caso, na Itália, eles têm uma proteção cardiovascular maior. E se a gente for ali lá para a América, a gente tem os Estados Unidos, que tem um consumo excessivo de fast food. E esse consumo excessivo de fast food faça com que eles sejam o país com que se tenha maior índice de obesidade. E vindo aqui para o nosso Brasil, eu falo que aqui a gente tem mistura de tudo, né? A gente tem colônia em vários lugares. Então, se você for lá para a região amazônica, né, onde a gente tem lá os índios, eles têm uma alimentação natural. Mas se você pensar que onde o homem chegou com coisas novas, a gente já tem índio de cabelo branco. Então, o consumo, sim, de industrializados, eles têm grande interferência, né, em relação ao local. Mas dá um exemplo de comida saudável que a gente pode comer aqui no Brasil. Sendo comida preparada com alimento in natura, é saudável, né? E o Brasil ele tem exemplos maravilhosos disso. O nosso clássico arroz com feijão, salada e legumes, ele é um alimento saudável, é um prato muito saudável. Mas a gente tem aí a culinária mineira, que embora eles usem muita gordura, a gente tem um exemplo, por exemplo, um frango com quiabo, polenta, uma couve e um feijão. É uma comida saudável, né? Lógico, o excesso de torresmo, o excesso de linguiça da região, isso é ruim. O excesso de pão de queijo é ruim, né? Aí a gente vai lá para o Nordeste, né? A gente tem muito uso de macaxeira, usa muitas vezes frutos do mar também, né? A aipim, né? Que lá eles consideram como macaxeira. A forma de preparo, ela interfere bastante. Então a gente só tem que ter esse cuidado com a elaboração, mas no Brasil a gente tem uns pratos que são ricamente saudáveis, brasileiro. E os horários? Existem alimentos que fazem mal ou não, dependendo do horário do dia? Sim, os horários interferem bastante, tá, no consumo de alguns alimentos. Se a gente pensar que o nosso corpo,
Ele é preparado para dormir à noite, acordar ao amanhecer, estar ativo, né, ao longo do dia, e quando é 6 horas ele começa a se preparar novamente para a noite, para descansar. A gente sabe sim que tem alguns alimentos que interferem nisso. Então, por exemplo, a cafeína, se ela for consumida altamente, em altas doses após as 18 horas, ela vai te atrapalhar a dormir. Assim como alimentos com muito açúcar à noite também, que dão energia, eles vão te atrapalhar a dormir. Quando a gente acorda, o café da manhã, a primeira refeição, se eu consumir altas doses de açúcar, também vai ser ruim para mim. Isso por quê? Porque a gente tem hormônios aí, por exemplo, o cortisol, que está elevado no período da manhã. E ele tende a trabalhar o quê? Com a insulina alta também. Então, se eu consumo mais alimento com açúcar, a insulina ela vai continuar alta. E isso é perigoso o quê? Para desenvolver diabetes, para ter diminuição de alguns outros hormônios, como a testosterona, o estrogênio. Então, tudo isso aí a gente tem que ter noção. Você deve consumir no horário da manhã alimentos ricos em proteína, fibra, né? Aí a cafeína, ela pode ser usada de manhã também, que aí vai dar uma ativada aí no seu corpo. Água também é muito importante e baixa quantidade de carboidrato. Ao longo do dia é importante que você consuma carboidrato e à noite você pode reduzir também. Então depende também da atividade da pessoa, né? O que a pessoa faz ao longo do dia. A gente tem pessoas que treinam, a intensidade do treino também interfere no que ela vai consumir antes ou não, porque depende, quem vai lá e pega cargas muito pesadas, tipo 80 quilos, 90 quilos, ele não vai ter o mesmo pré-treino de quem vai lá e corre 2 vezes na esteira. Então o horário, ele interfere sim, né? Alguns alimentos, excesso de açúcar, cafeína, proteína, eles devem ser consumidos em horários certos para que a gente tenha aí um aproveitamento, o benefício deles. Como eu posso mudar os hábitos alimentares da minha família, principalmente das crianças? Bom, mudar hábito alimentar é uma coisa que, embora a receita seja muito simples, mas ela é um pouquinho complicada porque depende da boa vontade da pessoa. Então, o primeiro passo, eu tenho que entender que aquilo ali é por um motivo de saúde e que eu tenho que estar bem com aquilo. Não adianta a gente fazer tudo por obrigação. O primeiro passo é se organizar. Então, é organizar a sua rotina de feira, passar a ter dias corretos para ir à feira, não deixar com que os legumes e as frutas, as hortaliças faltem na sua casa, colocar a criança desde pequenininha já para experimentar os alimentos separados, né, dar na mão. A gente tem métodos aí que trabalham isso. Dar a mesma comida da família para a criança, não dar nada diferente. Isso vai fazer com que os hábitos sejam mudados. Agora, não adianta você criar um hábito para você, um hábito para o seu marido e um outro hábito para o seu filho. A família tem que entender que o uso excessivo de alimentos gordurosos faz mal para todo mundo, então vamos evitar. O uso excessivo de açúcar faz mal, então vamos reduzir. Eu quero começar a cortar o açúcar. Então começa reduzindo a quantidade de doces que tem na vista, coloca mais frutas à disposição para as crianças, coloca uva, morango na geladeira ao alcance deles, isso é importante. E organizar a rotina, né? E entender, eu acho que você entender a importância dos alimentos saudáveis faz com que você veja o alimento gorduroso de maneira diferente. Você não tem que ter ele como seu inimigo. Esse é o principal ponto para você poder começar a organizar o hábito alimentar da sua casa. Como eu posso comer comida de verdade sem gastar muito? Bom, elaborar cardápio de forma barata, sem gastar muito, né, com comida de verdade, primeiro, dê preferência às feiras livres, é importante, normalmente o custo é mais baixo do que em supermercados, né, em grandes redes. Você preferir alimentos da safra também, embora a gente tenha alguns alimentos o ano inteiro, o da safra sempre é mais barato. Reaproveitar os alimentos na íntegra, isso aí é uma coisa muito legal, né? Você pode pegar a casca da melancia e fazer refogada, aproveitar as cascas do alimento, você vai ter um aproveitamento nutricional maior também. E organizar o planejamento, você fazer o seu cardápiozinho da semana para você saber o que você tem na sua casa. Aí você olha a sua geladeira, você sabe que aquilo ali vai dar para sua semana e você sabe que toda sexta-feira você vai ao supermercado ou à feira. Então você nunca vai deixar faltar algum alimento e nunca vai ter excesso. Eu acho que você saber o que você tem, né, essa entrada e saída para não ter desperdício também vale muito a pena. Mas uma pergunta que todo mundo faz:
Como é que eu vou comer comida de verdade se eu tenho que comer todo dia na rua? Se alimentar na rua é um hábito comum de todo mundo. Eu mesmo como na rua alguns dias na semana, tenho reduzido bastante esse período. O que é o ideal? Que você já vá na sua cabeça o que você deve comer. Você tem que pensar na sua cabeça que o seu prato tem que ser dividido em 4. Né? A gente tem aí as porções, 25, 25 e 50, 25 de carboidrato, 25 de proteína, animal e vegetal, e 25 de hortifruti, né? De verduras e legumes em geral. Então você tem que entender que na sua cabeça esse prato já tem que ir previamente montado. E evitar olhar para aquele lado que normalmente tem coisinhas salgadas, né? Às vezes tem empadão, coxinha, salgadinho. Então, se você dê preferência ao self-service, que normalmente tem uma variedade de legumes, evite consumir folhas, né, na rua, dê preferência aos alimentos cozidos, mas monte um prato como você montaria na sua casa. Se naquele dia você está pensando em comer um peixe, você vai já pensando no seu peixe e você vai montar só o peixe. Vai botar o arroz, vai botar o feijão. Ah, não, hoje eu quero comer um macarrão. Você vai trocar o arroz pelo macarrão. Então, você entender que você está ali para fazer uma refeição, não simplesmente para comer tudo que está ali. E evite alimentos à la carte. A tendência é que você coma mais, né? Porque às vezes vem a porção para 2 pessoas que dá para 4, e se tem 2 pessoas, vocês vão ficar ali repetindo aquilo ali. Então vá no self-service, que aí um prato em média de 350 a 400 gramas é o ideal, e você vai consumir ali todos os nutrientes necessários para uma refeição.